cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração
olhos de amor, o meu coração é teu, o meu coração é teu. Nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Sustentas os reinos debaixo do céu, como a cavalaria de reis. Cobres os montes e os vales também, com frondosas asas que tens. Sabedorias, tesouros sem fim, estão escondidos em ti. Inesperadamente, mesmo assim, me chamas de amigo teu. Me chamas de amigo teu. Tu és tudo pra mim, início e fim. És meu passado, o que há de vir. Tu és tudo pra mim, início e fim. És meu passado, o que há de vir. Estrelas, planetas e constelações nadam em tua vontade. Pra onde eu iria pra me esconder nas chamas do teu coração? Sabedorias, tesouros sem fim, estão escondidos em ti. Inesperadamente, mesmo assim, me chamas de amigo. Me chamas de amigo teu. Tu és tudo pra mim, início e fim. És meu passado, o que há de vir. Tu és tudo pra mim, início e fim. És meu passado, o que há de vir. Tu
passado e o que há de vir. Tu és tudo pra mim, início e fim. És meu passado e o que há de vir. Tu és tudo pra mim, início e fim. És meu passado e o que há de vir. Sim, Senhor, Tu és tudo pra mim, início e fim. És meu passado e o que há de vir. Os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder, Jesus. Os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder, Jesus. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? O eterno Rei.
eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Outro igual a ti. Outro igual a ti. Aleluia, aleluia. Aleluia, Teu coração é o meu tesouro, a tua face é o meu ouro. Teu coração é o meu tesouro, a tua face é o meu ouro. Teu coração é o meu tesouro, a tua face é o meu ouro. Teu coração é o meu tesouro, a tua face é o meu ouro. Tua beleza é insondável, glorioso é o teu nome. Justiça e retidão são a base do teu trono.
Rei maravilhoso, vestido de glória, de honra e poder, tu és lindo, Senhor. Em tua presença a vida, em teu abraço a paz, Pai de amor. Teu coração é o meu tesouro, a tua face é o meu ouro. Teu coração é o meu tesouro, a tua face é o meu ouro.
meus dias, ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio, em ti, toda a esperança, em ti, meu destino, em ti, meu motivo, em ti. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio, em ti, toda a esperança, em ti, meu destino, em ti, meu motivo, em ti. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Vamos lá. Hoje nós estamos começando uma série nova chamada Eclésia. Fala comigo, Eclésia. Bem forte, Eclésia. Fala para quem está ao teu lado, você faz parte da igreja. Hoje nós vamos começar uma série sobre igreja, Eclésia, o movimento invencível.
E nós vamos falar isso por 3 domingos. E o primeiro domingo nós vamos falar, que começa hoje, nós vamos falar sobre o propósito da igreja, o porquê da igreja. E depois nós vamos, no segundo domingo, falar sobre a pureza da igreja. E por final nós vamos terminar com o poder da igreja. Então hoje nós vamos falar sobre o propósito ou o porquê da igreja. Por que é que você vem para a igreja? Por que é que você faz parte da igreja? Por que é que você está aqui hoje? Por que você faz raízes? Por que você fala, eu quero ser parte da Monte Sião? Ou por que eu quero visitar e conhecer Monte Sião? Por quê? Eu não sei se você sabe exatamente o porquê você está aqui. Há umas 2 semanas atrás eu falei um pouco sobre quão grande é o teu porquê. Se você não tem um porquê grande, você vai desistir no meio da tua jornada cristã. Se você não tem um porquê de você estar estudando, em algum momento você vai se desanimar, e se você não abandonar os seus estudos, você vai empurrar com a tua barriga os restantes dos teus estudos até você chegar na tua formatura. Por que você está casado com a pessoa que você está casado? Se você não sabe o porquê, em alguma crise você vai cogitar separação e divórcio. Qual é o teu porquê por estar seguindo Jesus? Qual é o porquê de você estar fazendo parte da igreja? Então hoje nós vamos falar sobre o propósito da igreja. E eu queria, antes de você começar a entrar junto comigo nessa palavra, eu queria que você fizesse uma pergunta bem simples para a pessoa do teu lado e que você escutasse o porquê ela está aqui nessa igreja. Então eu queria que você perguntasse, por que você está aqui na igreja? E só lembra da resposta dessa pessoa, tá bom? Então vai lá, pergunta, por que você está na igreja? Ou por que você veio na igreja? Pode perguntar e escuta a resposta dessa pessoa. Escutaram? Tá bom. Então eu quero que você guarde isso, porque você vai voltar a fazer essa pergunta para essa pessoa no final dessa mensagem. Então guarde aí a resposta dessa pessoa, por que ela está aqui na igreja. Quantos tiveram um bom feriado de carnaval? Levanta a mão, você teve um bom feriado de carnaval. Antes disso, eu queria só fazer uma coisa. Quantos aqui participaram das nossas viagens missionárias? Levanta a mão. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas que participaram das nossas viagens missionárias. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Eles dispuseram seu tempo, suas finanças para estarem lá. Eu tenho certeza que almas foram tocadas por aquilo que vocês fizeram. Eu tive um feriado de carnaval bem corrido. Eu, na verdade, acabei pegando essa época de carnaval e desses feriados para estar ministrando em conferências, congressos, acampamentos e eventos de igrejas ao redor do Brasil. E eu estive em 7 cidades e em 8 igrejas em 4 dias. 7 voos e bastante estrada dentro de carro também. Noites mal dormidas, comidas, algumas boas, umas não tão boas. Mas muita boa comunhão com muita gente diferente de diversas denominações. E eu saí dessa minha mini turnezinha de igrejas pensando em algumas coisas. Uma das coisas que eu pensei é quão abençoado nós somos como Monte Sião. Eu sou muito grato a Deus pela minha igreja. E eu falo assim, se eu não valorizo a minha igreja, ninguém vai valorizar. Então eu tenho que valorizar a minha igreja. E a outra coisa que eu saí impressionado de quão diverso é o corpo de Cristo e quão lindo é a diversidade do corpo de Cristo. Sabe, você poder olhar e sair um pouco daquilo que você está acostumado a fazer todo domingo e você conseguir apreciar que o corpo de Cristo tem expressões diferentes e aos olhos de Deus tudo tem seu valor. E Deus se agrada da maneira como a igreja tem se levantado. A igreja com certeza não é uma organização, uma instituição perfeita, mas eu realmente pude ver ao longo dessas 8 ministrações que Deus está fazendo algo único na igreja no Brasil. E eu queria só deixar isso com vocês, porque nós vamos começar a falar um pouco sobre igreja nessas próximas 3 semanas. E eu queria que a gente entendesse, sabe, qual que é o plano e o que a Bíblia diz acerca da igreja. Então hoje nós vamos falar sobre o porquê da igreja. E antes de nós entrarmos na Bíblia e ver o que a igreja fala sobre o propósito da eclesia, eu queria só deixar uma definição como padrão. Eu vou deixar um pano de fundo, depois eu entro nos nossos 3 pontos, porque obviamente eu tenho 3 pontos para vocês, para variar. E antes de eu entrar nisso, eu queria só deixar um pano de fundo. E primeira coisa, acho que temos que começar com a mesma definição do que é igreja. Porque se nós não estivermos alinhados na definição, o restante daqui em diante vai fazer pouco sentido, ou o sentido não vai estar alinhado com aquilo que nós estamos lendo e entendendo a palavra. A igreja não é um prédio. Talvez venha soar isso como uma surpresa para você, talvez é a coisa mais básica para alguns.
mas a igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Fala para quem está ao teu lado, você é a igreja. Olha só o que a Bíblia diz acerca da igreja lá em Efésios 5:25. Você não precisa abrir, só escuta. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, Jesus Cristo, Ele ama a igreja a tal ponto que Ele fala, eu entrego a minha vida por ela. Em outras palavras, quem é a igreja? As pessoas que receberam a vida de Cristo, a vida que Ele entregou por nós. Em outras palavras, a igreja é a comunidade dos cristãos, tanto os que já vivem, como os que viveram, como os que irão viver debaixo da nova aliança. Então, se você perguntar, o que é a igreja? A igreja é a comunidade dos cristãos. Onde 2 ou 3 estão reunidos, isso é a igreja. Você faz parte da igreja. Quando você está reunido com uma pessoa que é cristã, que acredita que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador, o caminho à vida eterna, aí tem igreja. Então, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição apenas, a igreja, na sua essência, somos nós. E sabe, quando eu estudava no seminário, tinha uma lei, que é a lei da primeira menção. E normalmente, ao longo da Bíblia, quando uma coisa é mencionada pela primeira vez, lá existe o DNA ou a essência inicial do restante que vai ser destrinchado acerca daquele conceito. Em outras palavras, se nós quisermos entender um pouco mais sobre a igreja, nós temos que olhar para a Bíblia e ver aonde foi a primeira menção da igreja, o que foi dito acerca da igreja na primeira menção. E de lá a gente começa então a ter um pano de fundo ou uma plataforma para poder expandir no conceito do que é a igreja. E a primeira vez que a igreja é mencionada é por Jesus Cristo. A primeira vez que a palavra eclesia na igreja, na Bíblia é mencionada, é Jesus Cristo falando isso para Pedro. Pedro, se você puder abrir, abre comigo aí em Mateus 16, e a gente vai ler uma parte desse texto, não vai ser todo o texto, se puder, você lê todo esse texto em casa, que é muito interessante, é muito importante. Mas Pedro, ele, junto com os discípulos de Jesus, eles estão sentados, eles estão escutando Jesus, e de repente Jesus lança uma pergunta, ele fala assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem que as pessoas dizem que eu sou? E alguns começam a falar, é um profeta, é Elias, e eles começam a sugerir coisas que as pessoas estão falando que Jesus é. E em um determinado momento Jesus fala assim, tudo bem, quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele fala isso, Jesus, ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. O meu Pai que estás nos céus que te revelou essa verdade. Então, debaixo dessa verdade que Jesus é o Cristo, em outras palavras, o que significa Jesus é o Cristo? Significa que Jesus é o Messias. A palavra Cristo nada mais é do que Messias. Jesus, o Messias. Jesus Cristo. Ele fala assim, tu és o Cristo, tu és Deus Filho, o Filho do Deus vivo. E o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. É isso que ele está falando. Então quando Jesus escuta isso, vindo da boca de Pedro, ele fala, você é bem-aventurado, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que estás nos céus que te revelou. E ele emenda no versículo 18, que eu queria que você acompanhasse aí comigo. Jesus logo em sequência diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, ou a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós pertencemos a uma igreja, e essa igreja ela é invencível, amém? Ela é o único movimento nessa terra que é invencível. Deixa eu falar uma coisa, governos não são eternos, eles passam. Se você for olhar ao longo da história da humanidade, nós tivemos governos que foram impérios ou alguns reinos ou reinados que foram tremendos, alguns muito poderosos. Se você for olhar lá para trás, você tinha a Babilônia, depois você tinha os romanos, você tinha até a época dos gregos, e recentemente você tinha, mais perto da nossa realidade, você tinha o Reino Unido, uma época que eles dominavam o mundo, a Espanha, Portugal. E ultimamente nós temos os Estados Unidos, o Império Norte-Americano. Todos esses governos, por mais fortes e poderosos que eles eram em suas determinadas épocas, eles não são eternos. Eles um dia vão acabar. E a gente está vendo, literalmente hoje, eu creio que a nossa geração, nós que estamos vivos, talvez nós crescemos já assistindo a dominação dos Estados Unidos da América ao redor do mundo. E nós, diante dos nossos olhos, estamos vendo a decadência dos Estados Unidos da América ao redor do mundo.
A gente está vendo que tudo que existe, que é feito por homens, é composto por homens, tem data de validade. Sabe, se por mais que tenhamos instituições aqui nessa terra, no nosso país, que são instituições, nós falamos, isso é excelente. Eles também não têm eternidade como algo que é a sua propriedade. Nós, a igreja, somos a única instituição, o único organismo que é eterno. Se você for pensar, pensa ao longo da história, desde Atos até os dias de hoje, a igreja nunca parou de crescer. A igreja foi perseguida, ela crescia. A igreja foi batida, espancavam na igreja, ela avançava. A igreja, ela boicotada, ela era atacada pela mídia, a igreja começava a influenciar mais e mais a sociedade. Quanto mais a mídia, isso falo que não é só no Brasil, isso é em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe liberdade de expressão, quanto mais a mídia mete pau na igreja, mais a igreja avança. Bora pensar, 2016, quando que você lembra da mídia metendo pau na igreja? Eu não estou falando que eles estão falando coisas sem propriedade, pelo contrário, existe muita propriedade e é como volto a dizer, nós não somos perfeitos. Mas a realidade é que nós não existimos pela nossa própria força. É Jesus que estabeleceu a igreja. E é Ele que decretou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É por isso que não importa o que nós passarmos como igreja, se perseguirem a gente mais ainda, nós iremos crescer mais e mais. Não tem como parar a igreja. É um movimento invencível, não pode ser parado. Ele vai crescer até a segunda vinda de Cristo. Amém? É só você pegar as estatísticas, o próprio IBGE vai falar para você, e não só o IBGE, mas você pega as estatísticas de fora do Brasil, você vai ver, a igreja só avança. Por que ela avança? Porque é um decreto profético que Jesus já lançou desde a primeira menção da igreja. Tu és Pedro, Petrus, e sobre essa Petra, ou pedra, qual que é essa pedra? A revelação. Qual a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, eu vou construir minha igreja. E as portas do inferno não irá prevalecer contra essa igreja. Em outras palavras, Deus está levantando a igreja e continua levantando a igreja. Agora, olha só que interessante, nesse próprio versículo aqui, ele diz assim, pois, versículo 18, novamente, e sobre esta pedra, o que está falando aí na tua Bíblia? Eu o quê? Quem que edifica a igreja? Jesus. Por mais que nós venhamos ter teólogos, historiadores, antropólogos, pastores, líderes, apóstolos, seja o que for, que são pessoas que são inteligentes, que têm estratégia, que têm números, têm dados, informações, têm pessoas que desenvolvem técnicas de crescimento de igreja, tudo isso é muito bom e eu não sou contra isso, sou a favor disso, mas a realidade é que sempre vai haver uma questão de mistério no crescimento da igreja. Eu não sei se você já parou para pensar, tem alguns lugares que você vê Deus fazendo certas coisas, você fala assim, mas não faz sentido. Humanamente, deveria estar diminuindo, mas está crescendo. Pega a China, por exemplo, a igreja perseguida da China. O governo é contra a China, eles matam as pessoas, eles perseguem, eles jogam na cadeia as pessoas que estão abrindo igrejas. Mas por que a igreja subterrânea da China é a igreja que mais cresce ao longo da história? Você pega o que está acontecendo em alguns lugares, que nem na Nigéria, com a perseguição dos islâmicos radicais contra os cristãos. Você pega o que está acontecendo no Oriente Médio, e todo lugar que você vê, sabe, eu e Júnia, a irmã da Júnia, meus cunhados, são missionários lá no Líbano. O que nós escutamos daquilo que Deus está fazendo no Oriente Médio, a igreja cristã crescendo no Oriente Médio, em meio a um islamismo radical. Sabe, quanto mais houver opressão sobre a igreja, mais ela cresce. Por quê? Porque temos estratégias e temos equações e temos fórmulas de crescimento de igreja? Talvez, uma parte sim. Mas sempre vai haver o quesito de um ponto de interrogação. Não estou entendendo. Por que tem que ter isso? Porque isso comprova que é Jesus Cristo que edifica a igreja. Não são seres humanos, por mais esforçados que nós venhamos ser, inteligentes, estudados, preparados, disciplinados, pessoas que são zelosas, com boas intenções. Tem certas coisas acerca do crescimento da igreja na face da terra que foge do nosso controle, foge do nosso alcance. É Jesus falando, eu edifico a igreja. Eu lembro que há 8 anos atrás eu estava conversando com um pastor muito mais velho do que eu. Ele falava para mim, antes de eu começar, eu já estava no ministério, eu era missionário, mas eu não era pastor ainda. Ele falava assim, um dia, quando você for pastor, lembre-se de uma coisa. Se preocupe em expandir o reino de Deus. Porque quem constrói a igreja
é Jesus. Se você se preocupar em expandir o reino de Deus, deixa com que Ele faça o que Ele tem que fazer e você faz o que tem que fazer. Leva a mensagem do reino de Deus e Ele vai construir a igreja. E Ele tem construído a igreja. Faz sentido? Então é isso que nós temos visto. Então eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa ter um pano de fundo do que é a igreja. Eu queria que você abrisse aí comigo em Efésios 2:20. E por sinal, nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Então se você conseguir, acompanha comigo. Se não conseguir, você só anota e depois você lê isso em casa mais tarde. Vamos lá. Efésios 2:20 fala assim que nós, igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Em outras palavras, a fundação da igreja são os apóstolos e os profetas. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, isso aqui é Paulo falando, ele fala assim: pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. O que é que Paulo está falando? Ele falou assim: eu que sou o apóstolo fundador da igreja em Corinto, eu como um sábio arquiteto, eu estou construindo a igreja como se fosse um edifício. E como qualquer edifício que quer ficar de pé, ele precisa de fundação. Então ele fala assim, ele já se julga como, um sábio arquiteto, construí a igreja com uma boa fundação. Ele fala assim, eu ponho uma fundação, ela é sólida, e depois outros vão vir, outros apóstolos que vão vir atrás de mim, pastores, mestres, evangelistas, profetas vão vir por trás de mim, e eles vão construir em cima da fundação que eu já estabeleci. Qual é essa fundação aí no versículo 13, ou melhor, versículo 11? Porque ninguém pode pôr outro fundamento ou fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Nós temos aí 3 menções sobre a fundação da igreja. Nós temos a menção que Jesus fala, tu és Petros e sobre essa pedra eu construirei ou edificarei a minha igreja. Ele fala, a igreja ela tem a fundação nos apóstolos e nos profetas. E depois tem em 1 Coríntios Paulo falando, eu como sábio arquiteto pus na fundação Jesus Cristo. Outros vão vir construir em cima daquilo, mas a fundação já está estabelecida, Jesus Cristo. O que nós temos que entender da natureza da igreja, do que nós somos, é que a nossa fundação é a revelação que Jesus é o Cristo. E além disso, os apóstolos, ou o mover apostólico, o mover profético. Sabe, há 500 anos atrás, se você não sabia disso, houve uma reforma, a reforma protestante. É um momento onde existe, então, a divisão da igreja cristã dos católicos e dos protestantes, através de um padre alemão chamado Martinho Lutero, que ele descobre, então, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e quando ele tem essa revelação, ele começa a protestar contra a igreja universal, que na época era a igreja católica. Então, ele entra, então, a vertente, ele funda, então, a vertente que se torna a igreja protestante, da qual nós somos partes. Mas desde então as pessoas têm falado, existem grandes moveres de Deus que vieram depois de Lutero, e eu concordo com isso, toda a história da igreja é verdade, mas eu creio que nós hoje estamos em 2016 vivendo uma outra reforma. E uma das características dessa reforma é justamente o que está escrito aqui em Efésios 2:20, que fala que a fundação da igreja são os apóstolos e os profetas. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus está vindo com uma reforma onde está vindo a restauração do mover apostólico e a restauração do mover profético. E isso vai nos levar para ser uma igreja mais efetiva para espalhar o reino de Deus para o restante da sociedade. Não tem tempo para a gente entrar em relação a o que significa essa restauração do apostólico, a restauração do profético. Mas o que é necessário que você entenda hoje para a gente continuar com a nossa mensagem é que a igreja tem na sua fundação a doutrina de Jesus Cristo através do ministério dos apóstolos e dos profetas. Essa é a nossa fundação como igreja. É isso que Jesus já estabeleceu e Paulo continuou estabelecendo. Tem uma outra coisa que é importante nós entendermos, é que a igreja ela tem 2 expressões. Ela tem a expressão de igreja local e ela tem a expressão da igreja universal. E quando eu falo sobre a igreja universal, eu não estou querendo dizer sobre a igreja universal que você vê na mídia, tá bom? Deixar isso bem claro, não tem nada a ver com aquilo. O que eu estou querendo dizer é, a igreja universal são todos nós cristãos que entendemos somos parte do corpo de Cristo.
Se você fala assim, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu sou parte do corpo de Cristo, você faz parte da Igreja Universal. Você fala assim, mas eu vim de um background de Igreja Batista, glória a Deus. Outro pode falar, eu vim de um background de uma Igreja Metodista Livre, que nem essa igreja saiu de lá, glória a Deus. Todos nós somos partes da Igreja Universal. Hoje são 1h10, quase 1h10, e nós temos pessoas hoje na Europa, agora, são parte da nossa Igreja Universal, se reunindo para um culto da noite. Temos pessoas que já estão dormindo lá no Japão, na Coreia, que participaram o dia inteiro de cultos em suas igrejas, porque eles são parte da nossa igreja, a Igreja Universal. Temos pessoas que estão vindo lá na Califórnia, daqui 5, 6 horas, eles vão começar seus cultos da manhã e vão ser parte da nossa Igreja Universal. Todos nós, cristãos, ao redor do mundo, ao redor desse globo, que nos reunimos e falamos assim, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Somos parte da nossa igreja Universal. Isso aqui, Monte Sião, é uma igreja local. A igreja local, ela compõe o corpo de Cristo. O corpo de Cristo seria a Igreja Universal. Faz sentido o que eu estou falando? Então, isso aqui é muito interessante. Paulo, ele faz menção às duas coisas. Romanos 16:5, você pode só escutar, depois você lê, se você conseguir abrir, você abre comigo aí. Saudai também a igreja que está em sua casa. Você sabia que o teu link é uma expressão da igreja? É uma igreja local. É uma parte de uma igreja local que pertence a essa igreja local chamada Monte Sião. 1 Coríntios 1:2 fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aqui tem mais uma expressão da igreja local, só que aqui está falando sobre uma região chamada Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja local. Olha só 1 Coríntios 12:28. Agora ele fala sobre a igreja universal. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. O que ele está falando? Está falando sobre os dons da igreja. E ele fala assim, primeiramente, Deus, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente. Ele está dando os apóstolos para quem? Para a igreja universal. Os profetas para transitarem na igreja universal. Os dons que vão ser disponíveis para a igreja universal. Então, aos olhos de Deus existe a expressão da igreja local, e aos olhos de Deus existe a expressão da igreja universal. Nós, como Monte Sião, somos uma expressão de uma igreja local pertencentes à igreja universal, a igreja de Jesus Cristo. Faz sentido? Agora, uma das coisas que tem sido uma grande interrogação, tem sido talvez uma confusão entre o reino de Deus e a igreja. O que é o reino de Deus e a igreja? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Reino de Deus é a igreja é o reino de Deus? A igreja e o reino de Deus são duas coisas diferentes. Quantos aqui entendem que o reino de Deus existia muito, muito, muito antes que a igreja local? É verdade? A igreja local começa, ou a igreja começa em Atos 2. O reino de Deus começa desde Gênesis e até antes. Ele já existia, ele é eterno, o reino dele é eterno. Ele sempre existiu. O que quer dizer o reino de Deus? Nada mais do que o domínio de Deus sobre o universo. O reino de Deus existe na face dessa terra, nos outros planetas, ele é o criador dos outros planetas, ele tem o reino de Deus estabelecido, é o domínio. Agora então, aonde que entra a igreja? A igreja nada mais é do que pessoas que entraram no reino dele e falaram, ei, nós queremos entrar no reino. Como que você entra no reino? Crendo no evangelho da salvação. O evangelho da salvação é a porta de entrada para o evangelho do reino. Então quando você crê no evangelho da salvação, Senhor Jesus Cristo, entra na minha vida, faz tudo novo, Senhor Salvador da minha vida, o único caminho para a vida eterna, essa é a tua porta de entrada para o reino dos céus. Uma vez que você entra para o reino dos céus, nós seres humanos temos uma expressão física que se chama igreja. É a Assembleia dos Santos. Então, o reino de Deus já existe. E deixa eu falar uma coisa, o reino de Deus cria a igreja. Faz sentido? O reino de Deus é quem cria a igreja. A outra coisa interessante é que a igreja expressa o reino na sociedade. Então, alguns podem pensar, mas o que importa então é o reino de Deus, não é a igreja. Não. Veja bem, a igreja nós, igreja, somos os agentes legais da expressão do reino dos céus aqui na terra. Como que você sabe disso? Porque logo na sequência de Mateus 16, versículo 19, a gente leu os 18, você vai no 19, Jesus fala para Pedro, e eu te darei o quê? As chaves do reino. Em outras palavras, não é só uma chave que eles podem talvez argumentar, é a salvação, não, são chaves, são plurais. O que quer dizer isso? São chaves que vão abrir e destravar o acesso do reino aqui na terra.
Por mais que você conheça uma pessoa que é bilionária, multimilionária, mas se a pessoa não tem a chave, o dinheiro dela não vai poder acessar o reino de Deus aqui na terra. Você tem no reino de Deus, consegue acessar. Por mais que exista uma pessoa extremamente talentosa, um ponto fora da curva, um artista, um atleta, muito famoso, com muito status, se aquela pessoa não tem o reino de Deus dentro dela, ela não tem a chave para trazer o reino dos céus aqui na terra. Por que a igreja continua crescendo e continua sendo relevante? Por que a igreja continua sendo invencível e ninguém consegue parar a igreja? Porque nós temos as chaves do reino dos céus. Eu estava conversando sabe, a gente estava falando sobre aqui as viagens missionárias. Existe uma outra viagem missionária que eu não sei se eles estão chegando hoje ou se hoje eles estão saindo de onde eles estão, mas o Dunamis Pockets, que são os nossos braços do Dunamis dentro das universidades, de alunos universitários, eles fizeram uma viagem missionária, eles ajuntaram dinheiro, um pouco sobra, depois que você paga matrícula e mensalidade de faculdade, eles ajuntaram um pouquinho e eles foram para o Equador. Nós enviamos uma equipe lá para o Equador. E eu estava há 3 ou 4 dias atrás viajando e eu recebi uma mensagem de um dos membros dessa equipe que estão lá no Equador, lá em Quito, no Equador, fazendo essa viagem missionária. E ele falou assim: Theo, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Assim, nós estávamos no mercado público, mercado municipal, e a gente estava lá só turistando, olhando, comprando as coisas, comprando souvenir para casa e para voltar e dar para os amigos. E de repente a gente começou a escutar um cara tocando violão com um microfone, uma caixinha de som. Ele estava tocando várias músicas lá e o pessoal estava dando dinheirinho para ele lá. E daí a gente falou assim, um cara da nossa equipe falou assim: ei, eu também toco, posso tocar um pouquinho aí? Ele falou assim: ah, pode, pega aqui o violão. Deu o violão, o cara sentou lá, começou a cantar umas músicas lá. E de repente esse outro membro da nossa equipe lá do Dunamis Pockets pegou o microfone, começou a pregar e começou a falar assim: ei, você que está escutando aí do amor de Deus, eu quero falar para você isso, é o amor de Jesus, parará. E de repente aquele músico que estava tocando falou assim: ei, me dá de volta aí meu microfone, cara, eu não quero que você fique falando de Jesus aí no microfone, eu quero cantar. Daí o pessoal começou: calma aí, rapidinho, estou terminando. E continuou pregando, terminou de pregar, entregou de volta o microfone. Só que esse cara falou para mim: Theo, enquanto estava falando, eu observei que tinha um senhor que estava no meio do mercado, ele estava me olhando. Estava me olhando sério, ele estava com seus olhos fitos em mim, ele não tirou os olhos de mim. Eu terminei de pregar, eu entreguei de volta o microfone para aquele outro músico, o músico voltou a tocar, e eu fui andar para algum lugar, eu vi que ele estava me seguindo com seu olhar. Eu pensei: cara, tem alguma coisa aí, Deus está arquitetando alguma coisa aí. E eu fui na direção dele, e quando eu cheguei perto dele, ele falou assim: vocês são brasileiros, né? Com português perfeito, ele falou assim: sim, eu sou brasileiro. Eles começaram a conversar e esse cara se apresentou: eu sou o embaixador do Brasil aqui no Equador. Ele falou assim: eu quero que vocês vão para a embaixada brasileira, eu quero que vocês orem sobre a embaixada brasileira. Nunca antes nenhum missionário pisou dentro da embaixada brasileira para orar pela equipe das pessoas do governo brasileiro que trabalham na embaixada aqui em Quito. Vocês vão orar lá? Vamos orar sim. Eles marcaram um dia, eles foram, sei lá, 2 dias atrás, eles enviaram fotos com o embaixador, eles enviaram fotos com a equipe do embaixador, e eu recebi um vídeo com os testemunhos daquilo que Deus fez. E o testemunho que Deus fez foi que eles começaram a entrar lá e o embaixador falou: você pode orar por toda a minha equipe. Eles começaram a orar pelas pessoas, começaram a entregar palavras de conhecimento, palavras proféticas, pessoas começaram a ter um encontro com Deus, porque não sei se você entende isso, quando você recebe uma palavra de conhecimento, você começa a perceber que Deus te conhece muito mais do que você imaginava. Faz sentido? E dentro do coração do ser humano, todo ser humano quer ser o quê? Conhecido. Ele quer ser conhecido por Deus. E quando eles são tocados por esse conhecimento de Deus, eles começam a ser abertos, falam assim: cara, eu quero receber esse amor. E as pessoas receberam o amor de Jesus. Ele falou assim: cara, o pessoal estava chorando, sendo impactado, e depois o embaixador agradeceu a gente. E eu comecei a pensar: sabe de uma coisa? Um bando de estudantes universitários. Esses caras que estavam trabalhando lá passaram por concurso público, passaram pelo Itamaraty, foram pessoas muito bem gabaritadas, são estudadas, têm muito diploma na parede, mas quem tem as chaves do reino? Esses estudantes não formados, talvez pobres com nenhum dinheiro, porque gastaram todo o dinheiro para pagar a passagem para ir para o Equador, mas estão lá com as chaves do reino. Nós, igreja, fala assim: eu tenho a chave do reino. Você pode destravar o reino aonde for que você estiver, seja debaixo da ponte, seja no palácio do governador, seja dentro de uma emissora de rádio, seja dentro de uma agência de publicidade, seja na empresa onde você trabalha, seja no elevador do teu prédio, seja onde você estiver, você pode destravar o reino de Deus,
Porque Jesus te entregou, Jesus nos entregou as chaves do reino. Então é importante a gente entender isso, que Jesus, ele é a fundação da igreja, juntamente com os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Nós somos aqueles que carregam a expressão legal do reino de Deus aqui na terra, nós igreja. É Ele que edifica a igreja. E olha só, e nós pertencemos a uma igreja local e também a uma igreja universal. E agora eu quero entrar na minha mensagem, porque tudo que eu falei foi introdução. Amém? Fala comigo. Por que da igreja? Por que você está aqui na igreja? Qual que é o teu propósito? Tem 3 propósitos. O primeiro propósito, de acordo com a Bíblia, pelo qual você vem aqui na igreja, é porque você quer se engajar em adoração. Fala comigo, adoração. Adoração é ministrar a Deus. Então a primeira coisa que você vem aqui, biblicamente, a Bíblia fala, você faz parte da igreja, você vai à igreja. Quando eu falo você vai à igreja, eu estou falando sobre a Assembleia dos Santos. Isso aqui é uma Assembleia dos Santos. Tá? Então você vai à Assembleia dos Santos, você vai à igreja, você faz parte da igreja, porque você tem o propósito, biblicamente falando, de adorar a Deus. Como que a gente sabe disso? Bom, tem diversas referências bíblicas, mas deixa eu te dar uma bem rápida, que você tem, eu tenho certeza que você sabe. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Em outras palavras, a adoração abre caminho, a adoração abre avenidas para que o reino de Deus, a presença de Deus venha. Então por que você está adorando a Deus? Porque você fala assim, Deus, eu preciso da tua presença, e quando eu te adoro, a tua presença me envolve. Você não vem simplesmente para receber algo de Deus, por mais que Ele tenha algo para te dar. Você vem porque você fala assim, eu quero trazer algo para ti. Olha só, abre aí comigo em Colossenses 3, versículo 16, fala assim que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Nós somos exortados a adorar ao Senhor, cantar ao Senhor com gratidão no nosso coração. Por que você tem que adorar cantando? Não é a única maneira que você adora a Deus, mas é uma avenida, ou melhor, um veículo, desculpa, não é avenida, um veículo. Eu falo assim que a música é um veículo que tira a essência do teu coração e leva essa essência para o coração de Deus, recebe então a essência do coração de Deus e traz essa essência de volta para você. É como se fosse um carro, você tem um carro chamado música, e você põe dentro do carro, como passageiros do carro, a tua essência, o teu senso de valor, aquilo que está mais alto no teu sistema de valor, fala assim, vai lá, agora você vai lá para o coração de Deus. É por isso que nós cantamos. É por isso que nós louvamos. É por isso que lá em Salmos 22 fala que Deus habita, ou Ele está entronizado em meio aos louvores. Quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a louvar a Deus, você começa a ver que começa a mudar a atmosfera. Você pode adorar a Deus sem música? Pode. Mas Deus nos deu a música como um instrumento de adoração. Você começa a perceber, tem alguns momentos que nem... Eu tenho momentos poderosos com Deus, orando sem música. Mas tem algo diferente quando vem alguém e fica lá no violãozinho. Por mais desafinado e ruim que o cara seja. Parece que o negócio começa já. O negócio está começando a fluir. Parece que é como se fosse a graxa entrando no motor. O negócio começa a fluir. Sabe o que eu estou falando? É um veículo. É por isso que nós temos isso aqui. Você adora a Deus no momento de louvor, você adora a Deus no momento de ofertar, você adora a Deus no momento de você orar pelas pessoas ao teu redor, você adora a Deus no momento de você estar servindo, como as pessoas estão servindo no apoio, nas outras áreas executivas. Isso é adoração a Deus. Então você vem para ministrar a Deus, você vem para adorar a Deus. Hebreus 12, 28 diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, quantos de nós aqui recebemos no nosso coração um reino inabalável? Você fala assim, eu tenho um reino inabalável dentro de mim. Tá. Então olha o que ele fala, o autor de Hebreus, que na minha opinião é Paulo, fala assim, já que você recebeu o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ele está falando, se você recebeu a Deus, o reino inabalado, Jesus, no teu coração, a expressão correta é gratidão e adoração. Por isso que eu fico questionando, cara, como realmente você recebeu Jesus no teu coração, se você vem para a igreja e fala assim, não, eu sou convertido, mas eu quero ficar aqui quietinho no meu canto. Todo mundo está adorando a Deus, você fala assim, não, estou adorando a Deus aqui. Tudo bem, Deus vê o coração. Mas a adoração, ele atinge tanto o espiritual, o emocional e o físico. Faz sentido? Davi falava muito sobre adorar com bater palmas, com brados, com dança. Ele tinha a expressão física da adoração. Faz parte da adoração também.
Olha só o que está falando aqui em Romanos 12:1, e eu estou lendo agora na versão da linguagem de hoje, então por isso vai ser um pouquinho diferente daquilo que você tem aí na tua versão, mas preste atenção, fala assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, o teu corpo é a maneira, o teu culto racional na tua tradução, é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus. Efésios 5, outro texto aqui diz assim, versículo 16, eu preguei muito sobre isso ano passado, fala assim: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Versículo 17 de Efésios 5, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se a gente puder resumir tudo isso, Paulo está falando assim, ó, 3 coisas importantes para você fazer: remir o tempo, otimizar o teu tempo, se encher do Espírito Santo, adorar a Deus. É isso que eu estou te exortando. Vá lá e redime o tempo perdido, e de agora em diante seja um bom mordomo do teu tempo. Seja cheio do Espírito Santo. Adore a Deus com hinos, com salmos, enche do Espírito Santo e começa, deixa transbordar aquilo que Deus já te encheu através da tua adoração. 2 dias atrás eu fui almoçar com um pastor, ele é um pastor brasileiro, ele pastoreia uma igreja aqui perto, na cidade de Jandira, e tinha alguns amigos em comuns, e um deles falou assim, cara, você tem que conhecer ele, e a gente foi lá. E eu sei que esse pastor, ele tem sido usado muito por Deus para ministrar, não tanto dentro do Brasil, mas mais fora do Brasil, especialmente na América Latina. E esse é um pastor que ele estava me contando a história dele, que ele tinha recebido já diversas profecias e palavras que Deus iria enviá-lo para a América Latina, e ele seria usado de uma maneira forte na igreja latina, e falar nas igrejas que falam espanhol. Ele falava, amém, amém, eu não consigo nem enxergar como isso vai acontecer, mas amém, glória a Deus, amém. Ele falou que um dia ele acordou, ele virou para a esposa na cama para falar alguma coisa, e saiu espanhol. Não, é verdade. Ele nunca, ele começou, e daí eu comecei a falar, ele começou a ficar falando espanhol comigo. Ele ficou falando o espanhol dele perfeito. Eu fiquei escutando ele falando espanhol, eu falei, sério mesmo? Eu falei assim, cara, eu fiquei o dia inteiro tentando falar português, sair espanhol, às vezes falava português, às vezes saía espanhol, e eu ficava, o que está acontecendo comigo? Minha esposa pensando que eu pirei. Minha esposa falou, para com isso, para com essa brincadeira, vai. Não, já chega. Eu não consigo. E começa, pero que sim, pero que não, pero que... E ele não parava de falar espanhol. E daí eu falei, pastor, fala a verdade. Eu falei para ele, você já fez aula de espanhol? Eu falei assim, eu nunca fiz uma aula de espanhol na minha vida. Cara, e eu falei assim, e ele tem pregado em igrejas, pós-igrejas, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela. Ele prega para igrejas grandes, igrejas pequenas, congressos grandes, congressos pequenos. Ele não para, ele vai para tudo quanto é canto nesses países, e ele prega em espanhol. Eu falei, uau, eu falei para ele, cara, então deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a diferença, algumas diferenças que você vê entre a igreja latina, com exceção do Brasil, e a igreja brasileira? Eu falei assim, engraçado que você está perguntando isso, porque outro dia alguém me perguntou a mesma coisa, e eu estava contando para essa pessoa algo que eu fiz como uma enquete minha própria. Eu falei assim, isso aqui eu fiz na Colômbia e na Argentina. Eu falei assim, eu estava indo para ministrar nesses lugares, e quando eu chegava nesses lugares, eu pegava pessoas no meio do povo, não líderes, pessoas que estavam lá na reunião, e eu perguntava, por que você veio para a igreja hoje? Eu fazia essas perguntas em várias igrejas que eu fui, tanto na Colômbia como na Argentina. Ele falou assim, Theo, tive diversas respostas, mas eu posso te dizer, de uma maneira geral, a maioria das pessoas, tanto na Colômbia como na Argentina, responderam, eu estou aqui na igreja porque eu vim adorar Jesus. Ele me salvou, Ele morreu por mim, e eu tenho, com gratidão, voltar aqui para dar homenagem, louvor e adoração a Ele. Uau, legal. Ele falou assim, daí eu voltei para o Brasil. E eu fui para algumas igrejas, e falou assim, eu estava ministrando em 5 igrejas diferentes. E nas 5 igrejas diferentes, eu fiz a mesma pergunta para pessoas do povo. E as respostas que eu encontrava era, veja bem, pastor, eu estou desempregado. Estou precisando de emprego, eu vim aqui para a igreja pedir um emprego. Veja bem, pastor, eu preciso de um milagre. Estou precisando de um milagre porque as coisas estão difíceis, as portas estão fechadas, eu preciso de um milagre. Deus, pastor, eu estou com uma enfermidade aqui, então por isso que eu vim, eu preciso de cura.
Eu vim aqui porque a minha irmã que me arrastou aqui, porque eu estou com depressão, eu não consigo sair dessa, então eu vim receber uma oração. Deixa eu falar uma coisa. Jesus cura. Jesus faz milagres? Faz milagres. Ele traz providência financeira? Sim. Ele quer fazer isso? Sim. Mas isso não é a razão primordial pela qual nós viemos para a igreja. A razão pela qual primordial que nós estamos vindo para a igreja é porque nós queremos adorar a Deus. No processo que você traz algo para Ele, Ele tem alegria de te dar algo também. Por isso que nós fazemos apelo, senão seríamos hipócritas de falar, se você tem uma necessidade, vem para frente e receba uma oração, as pessoas estão aqui para orar com você. Sim, Ele quer te abençoar, sim, Ele quer te tocar, sim, Ele quer te libertar, sim, Ele quer te curar, e Ele quer fazer tudo isso e muito mais, só que o nosso coração, de acordo com a palavra, primordialmente tem que ser, eu estou indo para a igreja para adorar a Deus, para entregar algo a Ele. Fala comigo, adoração é a minha ministração a Deus. Amém? Segundo ponto, fala comigo, amadurecimento. Isso aí é a tua ministração, ou o teu ministério aos santos, ou às pessoas ao teu redor. Então, são 3 coisas. Nós falamos sobre a primeira razão, o primeiro propósito pelo qual você vem para a igreja é para você adorar a Deus, você entregar algo a Ele. O segundo ponto é porque você quer crescer espiritualmente. Quantos aqui querem crescer espiritualmente? Você quer amadurecer espiritualmente? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Colossenses 1:28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito. Tem uma tradução que diz, o original é mais próximo de maduro em Jesus Cristo. Efésios 4:12. Abre aí comigo, Efésios 4:12. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos, fala comigo, todos significa quem? Todos nós. Até que todos alcancemos, o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a estatura perfeita de Cristo. Em outras palavras, ele está falando assim, você está vindo aqui para a igreja para o teu amadurecimento espiritual. O que nós temos que fazer aqui na igreja? Nós temos que empurrar um ao outro a maturidade espiritual. Você vem aqui para a igreja para ser nutrido espiritualmente. Você vem aqui na igreja para você ser que nem esse ferro que afia ferro, que nem está lá em Provérbios. Essa é a segunda razão pelo qual você vem para a igreja. Teu amadurecimento espiritual. Por que você vem para a igreja? Eu venho para a igreja para adorar a Deus, eu venho à igreja para ministrar aos meus irmãos, ou afiar os meus irmãos. Deixa eu te falar, todas as pessoas que pensam, eu estou com Jesus, eu não estou com a igreja. Eu estou com Jesus, eu amo Jesus, mas o importante é que eu esteja conectado com Jesus, a igreja não. Deixa eu te falar, então você acredita que Jesus é uma cabeça decapitada andando pela aí? O corpo também decapitado para lá e para cá. Porque não faz sentido, então, o próprio Deus falar, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. É você falar assim, eu gosto da cabeça, não gosto do corpo, corta. Pode soar bizarro isso, mas é o que mais e mais acontece na nossa sociedade evangélica. Pessoas falam assim, eu estou com Jesus, mas a igreja não. Deixa eu falar uma coisa, a igreja não é perfeita, a igreja está amadurecendo, a igreja está crescendo até a plenitude da estatura de Cristo, a igreja ainda está num processo de ser purificada e santificada, é por isso que você vai ver máculas, por isso que você vai ver rugas, é por isso que você vai ver coisas que não são coisas que vão te agradar, coisas que vão te incomodar, mas tudo isso faz parte do teu compromisso com Jesus. Jesus, eu amo a tua cabeça, por isso eu tenho que amar o teu corpo. Sabe, é muito fácil criticar a igreja, é mais difícil você ficar na igreja e falar assim, eu tenho um compromisso com o corpo. E eu vou me engajar no processo de amadurecimento junto com os meus irmãos. Faz sentido? Esse é o plano de Jesus para a igreja. Então, é o amadurecimento, é você empurrar uns aos outros a estarem perto de Cristo. Sabe, a vida cristã não foi feita para você vivê-la sozinho. Faz sentido? A vida cristã não foi feita para você vivê-la isoladamente. Sabe, eu lembro quando eu assisti aqueles vídeos do Discovery Channel, aqueles documentários do leão que está caçando lá na África. Sabe o que eu estou falando? Vocês já assistiram? E eu amo quando os caras começam a pôr aquele leão assim de câmera lenta, correndo atrás das presas, sabe o que eu estou falando? E daí sempre tem aquele grupo de hiena que anda tudo junto. Quem que o leão pega? A hiena isolada. Não é verdade? Daí sempre vem o leão.
ele é cadeia, arranca uma perna, e aí sangue vai para tudo quanto é canto, tudo em câmera lenta. Eu fico, caramba, e a Júlia, o que você está fazendo assistindo esse negócio? Mas sempre a pessoa que é pega é isolada. Deixa eu falar, se você tentar viver a tua vida cristã isolada da Assembleia dos Santos, você é preso do inimigo. Porque a vida cristã não foi feita para você vivê-la isolada. Deus, Jesus, o arquiteto, o idealizador da igreja, ele idealizou, ele desenhou, ele projetou a igreja para que ela só desse certo com você em comunhão na Assembleia dos Santos. É só assim que você vai conseguir terminar bem. Ele fez assim, por quê? Para que você não se gloriasse na minha própria fé. Para que você pudesse falar, eu preciso do meu irmão. Eu preciso de oração dele. Eu preciso de um líder. Eu preciso discipular alguém. Sabe, essa dinâmica de você ter alguém para prestar conta, alguém para se dividir como um teu colega, como um irmão que vai te afiar, e alguém para você liderar abaixo de você. Essa dinâmica todos nós precisamos. Faz sentido o que eu estou falando? Isso é o que te leva ao amadurecimento. Agora, por final, eu queria que você abrisse aí comigo Mateus 28, e nós vamos falar sobre alcance. Fala comigo, alcance. Isso é ministrar ao mundo. Alcance é você ministrar ao mundo. E eu sei que nós temos aqui o nosso ministério de alcance, e isso tem a ver com não apenas o evangelismo. Sabe, tem muitas pessoas que falam sobre alcance, o ministrar ao mundo é nós evangelizarmos o mundo. Não. Evangelizar o mundo, ou melhor, alcançar o mundo, tem a ver com evangelismo como porta de entrada, mas a implementação do reino de Deus para transformar sociedades. Olha só o que a palavra de Deus diz aí no versículo 19. Diz assim, portanto, ide. O que quer dizer ide? Fala comigo, sair do lugar. Você quer cumprir a grande comissão? Você tem que sair da tua zona de conforto, você vai ter que sair do teu lugar. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Portanto, ide, ensinai ou discipulai ou fazei das nações discípulos. Discipulai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei se você entrou na internet ultimamente, mas se você entrou, talvez você tenha visto no Facebook ou em algumas redes sociais uma menina, uma jovem líder no Brasil, que tem se tornado uma das líderes mais influentes, uma empreendedora chamada Bel Pass. Ela pegou uma carta de um gringo que está casando com uma brasileira, e esse cara ele escreve uma carta ao Brasil como sua nova nação, sua nova parte da sua família agora. E ela falou assim, eu quero não só publicar o escrito, mas eu quero fazer um vídeo que eu vou ler essa carta. Alguém viu esse vídeo? Tá, bastante pessoas viram esse vídeo, tá bom. Meio que viralizou nos últimos 3 dias, é algo bem recente. Então se você não viu, você pode entrar na internet, você pode dar uma procurada aí, Bel Pass lê a carta do gringo. E nessa carta, esse americano está para casar com uma brasileira, ele fala assim, já que eu vou casar com uma brasileira, eu vou casar com a tua nação. Então deixa eu escrever algumas coisas que eu penso acerca da tua nação. E basicamente é uma carta que recebeu, eu diria, 95% das pessoas que comentaram eram algo positivo. Nossa, é isso. 5% criticaram, mas você nunca vai agradar todo mundo. Mas o que você entende dessa carta é que ele está falando. O problema do Brasil não é econômico. O problema do Brasil não é a falta de oportunidades. O problema do Brasil não é porque os pobres não tiveram oportunidades porque nos últimos 15 anos tiveram. O problema do Brasil não é que nós não temos recursos naturais porque nós temos de sobra. O problema do Brasil não é porque nós fomos colonizados por Portugal e não foram colonizados por outros países. O problema do Brasil não é um regime militar que passou, que deixou de estar, não é um partido X ou Y. O problema do Brasil somos nós, brasileiros. E o problema do Brasil é a cultura que nós carregamos de vaidade, de um apego à superficialidade, pouco conteúdo. O problema do Brasil é o jeitinho brasileiro que todo mundo pensa que consegue dar. O problema do Brasil é algo que tem a ver com caráter. E a contrapartida disso tem a ver com pôr o teu próximo em primeiro lugar e pensar no teu parceiro, no teu próximo. É você pensar coletivamente, não individualmente. É você ser menos egoísta, é você zelar pela verdade, mesmo que custe você uma reputação de gente boa. O problema do Brasil é isso, esse cara está falando. E ela conclui o vídeo falando, eu não consigo concordar mais do que isso, esse aqui é o problema do Brasil. E eu parei para pensar e falei assim, uau, ela está sendo aplaudida na internet, virtualmente, obviamente, por algo que ela está lendo de uma outra pessoa que está entendendo que é algo que, se você for ler a Bíblia, é mais do que claro.
O problema do Brasil é que nós não temos suficientemente a cultura do reino de Deus dentro da nossa sociedade. É que nós não temos os valores bíblicos e os valores cristãos e os valores do reino de Deus como algo comum dentro de nós. Sabe, eu creio que às vezes o mundo, eles estão talvez hoje, nossa sociedade brasileira, nós estamos acordando para certas coisas que pensávamos, agora nós estamos numa era de oportunidade, e da noite para o dia, de repente, você não tem mais as oportunidades. E eu creio que, se nós formos ser bem sinceros com nós mesmos, eu diria que, sabe, o reino de Deus, os valores do reino de Deus, ele consegue transformar uma sociedade. E é isso que Jesus veio falar. Sabe, Jesus estava falando assim, eu não quero só que vocês sejam salvos, eu quero que você vá e pregue o evangelho e os valores do reino para tudo quanto é lugar. Às vezes você vai pregar sem falar o nome de Jesus, mas você está pregando o reino de Deus. E esses valores vão começar a permear, que nem aquele fermento permeia naquele bolo, que nem aquela sementinha de mostarda entra na terra, e de repente você tem uma árvore frondosa, você tem um bolo que cresce, você vê o reino de Deus invadindo a sociedade, trazendo transformação. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós vimos aqui todos os domingos, ou nos reunimos nos nossos links, ou você participa de outros ministérios, porque você vem aqui e você fala assim, Deus, eu quero te adorar, 1. Deus, eu quero nutrir meu próximo e ser nutrido por ele, 2. E Deus, eu quero me preparar para ser lançado daqui para a sociedade e alcançá-los com o reino de Deus, 3. Faz sentido? É por isso que você faz parte da igreja e é por isso que você é igreja. Quantos são gratos que você faz parte da igreja? Amém. Quantos entendem que nós somos privilegiados de ser a expressão do reino de Deus, a expressão legal do reino de Deus aqui na terra? Eu queria que você entendesse, você tem as chaves do reino. Você consegue destravar o reino de Deus aonde for que você estiver. Eu creio que é importante nós amarmos a igreja. Sabe, eu sou uma pessoa que eu vou terminar aqui com isso. Se puder, fica de pé onde você está, eu vou terminando só falando sobre isso. Sabe, eu sou uma pessoa que servi 3 anos e meio no campo missionário e não estava ativamente com uma igreja local por conta disso. E durante esses 3 anos e meio, talvez eu não sei se faz muito tempo que eu não falo isso, mas enfim, eu vou falar hoje, eu sinto que hoje eu tenho que falar. E por 3 anos e meio, eu estava ativamente espalhando o reino de Deus e em algum momento eu fui pego por um pensamento, a gente não precisa de igreja. Precisa de pessoas fazendo o que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu tenho 21 anos de idade, eu sou um cara muito sábio, sei de tudo. Uau, descobri a receita, o segredo do cristianismo é isso, o que eu estou fazendo. E ao longo da vida você vai aprendendo, você vai batendo a cabeça, você vai entendendo certas coisas. E sabe, uma das coisas que eu tenho entendido é que é muito fácil você descartar a igreja. É muito fácil você virar o calcanhar para a igreja. E quando você começa a entender Deus, você sabe, toda pessoa que tem o coração de Deus, não tem como ela não amar a igreja. Não tem como ela não apreciar a igreja. E o que eu sinto é que, sim, a igreja vai te frustrar. A igreja é imperfeita. Nós estamos amadurecendo como igreja local e como igreja universal. Sim, existem coisas que são erradas, isso é óbvio. A mídia faz um bom trabalho em apontar isso para nós. Mas nós estamos num processo. E deixa eu falar, se depois de 2000 anos a igreja não morreu, não vai ser agora que através dessas críticas ela vai diminuir. Ninguém consegue vencer a igreja. Ninguém. Porque Jesus pôs o decreto sobre a igreja. Eu não posso dizer que eu tenho mais orgulho do que estar servindo a igreja. Eu sirvo algo que é eterno. Você faz parte de algo que é eterno. Todas as outras coisas, o meu passaporte brasileiro um dia vai expirar. O meu RG brasileiro um dia vai expirar. A minha cidadania nos céus nunca vai expirar. É eterno. Nós fazemos parte de algo que é eterno. Nenhum governo dura que nem a igreja dura. E eu creio que hoje é uma manhã que Deus quer trazer esse apreço pela igreja de Jesus Cristo no nosso coração. Ele quer alinhar o porquê que nós somos igreja e porquê nós viemos para a igreja. E Deus quer trazer um amor novo para intercedermos pela igreja de Jesus Cristo. Não só a igreja local Monte Sião, mas a igreja universal. A igreja de Jesus ao redor das nações. Amém? Feche seus olhos comigo, eu queria orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos a igreja, a expressão legal do reino de Deus na terra. O Senhor nos deu as chaves do reino.
E hoje eu peço que enquanto nós estamos aqui, Pai, nos reunindo como igreja, Assembleia dos Santos, que haja dentro de nós um amor pela tua noiva, um amor pelo teu corpo. Que nós não venhamos ser as pessoas que dizem: eu amo a cabeça, mas eu rejeito o corpo. Mas que nós venhamos ser aqueles que vão lutar pelo amadurecimento da igreja. Que venhamos lutar, Senhor Deus, pelo avanço da igreja e do reino de Deus. E que nós venhamos ser aqueles, Pai, que vamos vestir, Pai, essa causa. E vamos falar: Deus, nós entendemos o porquê nós fazemos o que nós fazemos. E por mais que às vezes a caminhada com a igreja venha causar frustrações, machucaduras, nós entendemos o porquê, e o porquê traz significado aos nossos sofrimentos. Então hoje nós nos posicionamos dizendo que nós amamos o teu corpo, e nós queremos que o teu corpo cresça e avance ao redor da face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus e pela igreja dele.